trabalho que acabamos de assistir e agora teremos a nossa amiga, a nossa irmã Fátima, trazendo esse estudo dos mensageiros rumo ao campo. Boa tarde, amigos. Boa tarde. Agradeço mais essa oportunidade, né? De estar aqui para falar para vocês e de vocês estarem aqui. A honra é nossa. Rumo ao campo, né? Capítulo 40, rumo ao campo. Os servidores espirituais dispuseram-se a caminho de tarefas variadas que estavam lá naquele santuário doméstico, né, de Isabel. E somente alguns amigos permaneceriam na residência de Dona Isabel, em missão de auxílio e vigilância. Por quê? Porque eles vão partir para uma outra etapa agora, que é essa rumo ao campo. E André notou que Aniceto continuava distribuindo instruções, né, em caráter confidencial a determinados companheiros, a respeito da missão que lhe confere Telésforo. Lá atrás, Telésforo já havia dado a Aniceto essa tarefa, né? De quê? De ajuda aos irmãos encarnados aqui na Terra. Então, eles estão nesse ambiente, que é o santuário doméstico, né? Que é um pronto-socorro, digamos assim, aqui na Terra, que é a residência lá de Dona Isabel, já vimos. E antes do meio-dia, né? Aniceto convidou-nos a acompanhar. Continua Aniceto, dizendo, né, que nessa oficina, encontramos revigoramento e imprescindível ao trabalho. Recebemos esforços de energia, reforços, né, alimentamos-nos convenientemente para prosseguir no esforço, mas convenhamos que para muitos deles, a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Voltaremos ao crepúsculo. Aí vai caber uma explicação. Na realidade, ele já tinha, né, trabalhado à noite, né, porque à noite é quando nós estamos descansando, que o nosso espírito, né, ele desprende do corpo, e nessa oportunidade é que os amigos espirituais vão encontrar conosco para os auxílios, né, essas missões da Telésforo. Chegou no dia seguinte, né, ele falou, após o meio-dia, vamos dar mais um descanso, porque eles precisam descansar também. E durante o dia, nós estamos todos nas nossas tarefas, não é verdade? Trabalhando, né? Enfim, estudando. Então, nesse momento, eles dão algum descanso, né, que eles precisam. E voltaremos ao crepúsculo para a nova missão. E aí, André fala, onde iríamos, né? Será onde nós vamos agora? E ele recordou, né, que alguns haviam repousado no santuário doméstico durante a noite, uns foram trabalhar, mas outros estavam repousando. A maioria havia trabalhado intensamente e concluiu que pela manhã haviam tomado rumo às obrigações, outros teriam buscado repouso indispensável. Então, não foi a gente aqui, não. Quem trabalha à noite descansa de dia. E o trabalho maior realmente é na parte da noite, mas não, evidentemente, que também durante o dia há trabalhos de socorro. E aí pergunta, aonde vão o companheiro? E antes que ele respondeu, né, André e Vicente, que eles não sabiam ainda, o Aniceto falou assim, que é o instrutor deles, vamos ao campo. E aí ele fala assim, vamos utilizar a volitação, mesmo porque não temos objetivos imediatos no centro urbano. Então, o Aniceto já está dizendo, né, que eles vão usar a volitação para vir nesta missão, o montão. E aí, André notou que naquele instante que ele falou, usemos a volitação, André percebeu que ele tinha uma facilidade, né? Veja bem, ele conseguiu isso agora? Não, ele já vem lá atrás, ele já teve esse adestramento, né? Essa volitação. E o que é essa volitação? Ó, facilidade, porque ele já viu que as faculdades de volitação já estavam crescendo, a facilidade já estava maior. A volitação é isso, como se você estivesse voando, né? Facilidade. Ele já fazia esse tipo de, digamos assim, de esforço não, de ação com maior facilidade. Então, vamos lá. A excursão educativa, né? Ele explica agora o que eu falei. Com escala pelo posto de socorro de Campo da Paz, fizeram-lhe grande bem. Ele melhorar o adestramento, sentia fortalecido ante as vibrações
ordem inferior, mobilizar os recursos próprios sem dificuldade. E reparou que as possibilidades dele visuais também cresceram. Não só essa facilidade de volitação, bem como os recursos visuais também. Volitando, não observara até então, porque agora ele verificava extremamente surpreendido. O que ele verificava? Antes, ele via somente os homens, os animais, veículos, edifícios chumbados ao solo. Agora, a visão dele já é outra. Que visão seria essa? Reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Tive a impressão, olha bem a impressão de André Luiz, que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio. Vendo embaixo, eles estão em cima, né? Vendo lá embaixo, em águas turvas, né? Águas escuras, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos, no fundo lodoso do oceano. Aí eu botei minha figurinha, escafandro, esse negócio pesado, né? Uma água turva, mas imagina você se movimentar, né? É assim que eles veem a gente lá, se movimentando, como essas pessoas. E o que é esse escafandro, esse peso? É o peso dos nossos pensamentos, né? Das nossas... Tudo que ruim que a gente pensa, a gente vai levando, ó. A gente vai ver mais à frente. É o que... Não tem vezes que a gente está andando assim, eu mesmo me pego assim, andando, cabisbaixo, pensativa. Nesse momento eu estou com o escafandro bem pesado, né? Preocupada, né? Pensamentos menos nobres, e aí vai. E aí André fala, estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Não foi o André não, foi o orientador. O orientador perguntou, Aniceto, para eles. E percebendo a estranheza de André e de Vicente, e eles não sabiam explicar, aí o Aniceto responde, são nuvens de variadas bactérias. Olha só. Flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Repare aqueles ambientes de sombra. Veja bem, nuvens de bactérias, pensamentos ruins que se aglutinam. Tem uma nuvenzinha aqui escura, eu me junto com ela também está nuvem escura, todo mundo em sintonia, você está pensando a mesma coisa que eu de ruim e vai juntando, né? A gente vai ver mais à frente. Indicavam-nos certos edifícios e certas regiões da cidade. Observe os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior. Então, essas nuvens são zonas de matéria mental inferior. Matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Assim, a gente não vai querer ficar falando de A ou B, né? Mas se juntam pessoas, né? Que querem matar, infelizmente, criminosos que queiram matar. Imagina a matéria mental desse grupo. Né? Como é que deve ser, né, gente? Pensando no mal, né? Complicado. Aí assim, entrou só para ela, coisa tudo escuro, aquelas partes escuras, é como se fosse assim uma. Quando está poluição, mas a poluição é de pensamentos, entende? Não é a poluição do ar, é a poluição com essas nuvens de pensamento. E aí, Aniceto continua, se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam no espaço das criaturas, atraídos por quem? Por nós mesmos. Nós é que carregamos todos esses pensamentos. A página de abertura foi sobre isso, a página, parte de vocês também. E a gente tem que ver o que a gente... Já foi dito aqui, né? Vai ser mais uma ratificação, né? Uma confirmação do que foi falado. O que a gente vai fazer? Melhorar os pensamentos, melhorar nosso autoconhecimento, reforma íntima, de tudo isso que a gente está falando. Então, veja bem, os monstros, né? Imprimindo grave inflexão, né, considerou o Aniceto ainda. Tanto assalta ao homem a nuvem de bactérias, destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Ou seja, nós temos, quando a gente está doente, uma infecção de garganta,
atinge? Mentalmente também atinge a gente. Né? Nossos pensamentos são as larvas mentais. Olha aí, essa figura é bem assustadora. Então, continua certo. O orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação, em qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva, na esfera da espiritualidade superior, conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Né? Pensamento, mentalidade positiva, né? Senhor, livrai-me dos meus pensamentos ruins, né? Eu faço esse exercício direto, gente. Essa semana eu fui posta em vários momentos, eu falei, opa, estou estudando essa lição, não posso deixar. É como diz o pássaro, né? Pode até pousar na nossa mente, mas a gente não pode deixar o quê? Ele fazer o quê? O ninho, né? Então, show. Os nossos pensamentos intoxicam a alma, livre-se deles. E olha lá, do mesmo jeito que a gente faz o asseio, né, na nossa casa, no nosso banheiro, no nosso lar, na gente mesmo, né, no nosso corpo, tem que fazer higiene o quê? Mental, limpar a nossa mente. Como que a gente faz? Fazendo a faxina em quê? Ódio, vingança, soberba, ressentimento, orgulho. Isso tudo é lixo, gente. É lixo. Agora, é fácil? Não. E isso é o que a gente precisa fazer para quê? Quando a gente entra nessa porta estreita, não é verdade? Tem que estar limpo, tem que estar melhor. Como que a gente vai fazer isso? Exercício. E aqui a gente vai elucidar o livro dos Espíritos, né? Na questão 467. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Podemos nos afastar desse chamamento do mal? Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Como eu falei, se está um grupo pensando, né, em fazer uma coisa ruim, né, vai se chamar quem? Essas vibrações, esses pensamentos, esses espíritos também que se comprazem do mal. Mas se você pensa coisas boas, né, poxa, é uma maravilha. É que a pessoa atrai coisa boa. E aí, continua lá a nossa lição. O André ficou interessado, né, em maior esclarecimento e perguntou: mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria como um núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais? Ou seja, caramba, então quer dizer que essa matéria mental que você está falando tem o mesmo poder de trazer doenças como o físico, né? Essa infecção que eu falei da garganta, né, e tudo. Aí vamos ver. Olha lá, domine seus pensamentos, ou então eles vão te devorar. Trouxe essas figurinhas, olha lá, tudo embaralhado. E ali você escolhe o que você vai querer, ó. Teu pensamento, você está chovendo, não é verdade? Às vezes o dia está lindo, mas você está pensando tanta coisa ruim que o teu dia parece o quê? Nebuloso, né? Escuro. Não, tá claro. Aí se você abrir a sua mente, a sua tela, né? Caramba, mas peraí, eu estou preocupado com isso, mas olha só, quanta coisa boa eu tenho. Vamos elencar, né? Tudo de bom que eu tenho. Rapidamente, se você fizer esse exercício, você passa para essa tela aqui, ó, do sol, né? A verdade é essa, é só fazer um exercício. É difícil? É, mas é compensador. Porque dali você modifica a tua tela mental e aquilo ali não vai te trazer mais prejuízo, sabe? Inclusive na saúde. Então vamos lá. E aí o mentor generoso, né, sorriu e acentuou: como não, André? Vocês presentemente não desconhecem que o homem terreno vive no aparelho psicofísico? Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica, né? Mas também o quadro psíquico da pessoa com personalidade encarnada, né? Se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade de circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas, desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. Ou seja, não adianta você cuidar só do corpo físico, né? Uma boa alimentação, exercício,
né? Alma e corpo físico. Você tem que cuidar dos dois. Como é que a gente sabe? É mente sã, corpo sã. Ó, por que isso, gente? Se alguém não sabe ainda, mas isso aí é a expressão da verdade. Muitas das nossas doenças são unicamente o produto de quê? Dos nossos pensamentos desequilibrados. Gente, a maior parte das nossas doenças vem disso. Claro que existem doenças que a gente precisa ter, mas muitas delas, eu conheço muitas pessoas que adoecem por conta disso. E os animais também. Uma casa desequilibrada, desorganizada, confusa, né? Até os animais sofrem. Então, isso aí é a maior verdade que a gente tem. E no futuro, continua lá o Aniceto falando, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Já pensou, se a gente tratando na alma, você não vai ter um corpo doente, né? Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de cada. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio. Mas no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. E aí, Vicente, nossa, Deus, a que perigos está submetido o homem? Sim. Aniceto, né, continua, a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmo. O que falamos aqui, nos melhorando, reforma íntima, autoconhecimento. E por essa razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas da divisão, né, do fanatismo. Não é isso, né, no caso das religiões. Mas criar o quê? Um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. O que a gente está falando aqui? O que nós estamos fazendo aqui, nesse cantinho? Nós estamos aprendendo, né? Aqui nós temos a gente aqui é espírita, né? Nós somos espíritas. Mas os católicos, os evangélicos, eles também têm o mesmo objetivo nosso. De quê? Da gente aprender, da gente superar as dificuldades, da gente se tornar melhor, né? Para a gente enfrentar essas dificuldades. Então é isso que ele está falando. Você, quando tem fé, quando você acredita, né? É diferente da pessoa que não, vai dar tudo errado. Não adianta nem eu ir lá, não vai dar certo. Mas a gente, quando tem fé e confiança, ainda que não dê certo, mas a gente vai pensar o quê? Não deu certo porque não era para ser, não é verdade? Às vezes nós somos libertos de uma dificuldade, sim. Por quê? Porque perdemos o ônibus, né? Que de repente acontece uma coisa. Então a gente tem que ter sempre essa fé e não ficar com revolta, né? Porque muitas das vezes poxa, perdi o ônibus, a pessoa fica revoltada, xinga e tudo. Não, gente. A gente aprende isso, né? Estudando o quê? O Evangelho. É só escutar, é só seguir os passos de Jesus, que Jesus ensinou isso pra gente o tempo todo, né? A ciência, a resignação. E as ciências e as filosofias preparam o campo, entretanto, a fé que vence a morte, é a semente vital. E aí ele discorre aqui, né, que a gente precisaria completar o esclarecimento, né, que todos precisam saber medir e saber receber, para que a gente possa alcançar uma posição de equilíbrio e empenhando os homens encarnados em luta incessante. E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização e todo esforço nobre ajuda sempre. Aí ele fala assim, aquela visão, porém, repleta de pontos sombrios a se deslocarem vagarosos, né? A gente tem que lembrar que ele estava olhando ainda, aquela mancha escura, né? As bactérias, a nuvem. Ele ficou assombrado com isso. E continua querendo mais informações, né? Ele fala assim, a lição para mim tem valores incalculáveis. E quando penso no alto poder destrutivo da flora microbiana, outro aprendizado para nós. André estava assustado, que ele falou, caramba, o poder destrutivo, né, da flora microbiana, imagina, como é que vai ser esse mundo, com esse monte de germes?
Aí o Aniceto fala para ele assim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, casado ao magnetismo terrestre, esse poder que destrói intensivamente para selecionar as manifestações de vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Ou seja, a luz solar, né, casada ao magnetismo, que ele, digamos assim, queima, né, parte desses pensamentos, dessas larvas, desses micróbios, que eles não se expandem 100%. Que assim fosse, não teria ninguém aqui na Terra. E por essa razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Olha que interessante, né, gente? Então, olha só, uma divina luz solar, né? A luz, a natureza. Olha como que Deus é magnífico conosco, né? Que nos dá esse milagre, né? Para dissolver todos os nossos pensamentos que a gente emite aí na Terra. O remédio, a luz solar. E finalizando, André balançando a cabeça, né? Nada obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens, herdeiros de Deus, cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores em número bastante para a batalha sem tréguas e que devem ganhar os valores legítimos da evolução. Gente, quem é responsável pela evolução, pela melhoria do planeta, pela melhoria da Terra? Somos nós, não é Deus. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte, né? E aí eu fiz um adendo assim aqui, ó. O pensamento positivo gera o quê? Saúde, sentimento nobre, né? Gera o quê? Equilíbrio. E vamos buscar a reforma íntima, né? A fim de que possamos evoluir e avançar nessa encarnação em busca de um mundo melhor. Tá? E aí outra coisa, vamos usar a nossa luz, né, e esse magnetismo para levar um alento às pessoas, né? Sanear tristezas, de ver um amigo, a gente fazer alguma coisa pelo nosso irmão, entendeu? Vamos nos tratar, nos curar, buscar nos melhorarmos e ajudar o irmão, né? Para quê? Para que a gente, digamos assim, uma coisa que quando você faz, contagia, né? Para contagiar o nosso irmão, a nossa fé, o nosso amor, para ele ver, poxa, dá um exemplo, caramba, mas se deu certo comigo, vai fazer comigo também, né? Não é verdade isso? E assim a gente vai estar ajudando muitas dores, às vezes a pessoa está triste, você chega ali no momento, dá um abraço, aquela pessoa sente aquele teu magnetismo, aquele amor, e dali a pessoa melhora, não é verdade isso? É isso que a gente tem que fazer, vamos melhorar por dentro e tentar passar essa melhoria para todos os nossos irmãos, porque assim a gente não vai mudar o mundo no momento, mas a gente vai fazer a diferença na vida de alguém, né? E aqui para finalizar, ó, o pensamento positivo é um imã que atrai coisas boas. Cultive pensamentos bons, rodeie-se de pessoas positivas e fique de bem com a vida. Quando estiver pensando coisa ruim, gente, muda o canal. Igual na televisão, muda o canal. Tira aquele canal que não está fazendo bem, tá? Graças a Deus. Obrigada. Vamos preparar para o nosso passe.
Em algumas horas da minha vida, só havia um par de pegadas e aconteceu nos momentos difíceis da minha vida. Eu que tanto confiei no meu Senhor, me senti abandonado e perguntei: Senhor, por que me abandonaste nas horas que eu mais precisava? E o Senhor me respondeu: Filho meu, eu te amo, jamais deixaria nas horas da tua prova, do teu sofrimento. Quando na areia viste só um par de pegadas, foi aí que eu te carreguei. Quando na areia viste só um par de pegadas, foi aí que eu te carreguei. Obrigada, Jesus. Obrigada, Miguel. Obrigada a Deus. Mais um dia na tua casa, Miguel. Estudo, aprendizado e trabalho. Abençoe a todos que aqui estão, aqueles que nos seus lares estão acompanhando. Possamos, Senhor, sentir a tua presença junto de nós no decorrer desta semana. Envolva-nos na tua paz e no teu amor. Continue conosco nos trabalhos que ainda iremos realizar. Graças.